Olá pessoal, bem-vindos a mais um encontro sobre a introdução às demonstrações contábeis e hoje nós vamos falar sobre um demonstrativo muito especial, que é o demonstrativo de fluxo de caixa. Vejam que esse demonstrativo, como o próprio nome diz, sugere, ele faz a demonstração do fluxo de caixa, ou seja, as entradas e as saídas que eu tenho que impactam diretamente no dinheiro, na grana da empresa. Mas essas entradas e essas saídas, elas têm que estar localizadas no meu balanço patrimonial e dentro do meu DRE. Vejam que no meu balanço patrimonial, o lucro ele está explicitado lá embaixo, lá no meu passivo, porque é uma obrigatoriedade que eu tenho com os meus sócios. O meu fluxo de caixa vai estar localizado, ou estará localizado no meu ativo, dentro das minhas disponibilidades. Então uma coisa está até um pouquinho distante da outra. Lembram que eu sempre falo que lucro não necessariamente é dinheiro no caixa, ok? E vamos ver por quê. Vejam só, quando eu faço uma DFC, eu tenho obrigatoriamente que elencar as minhas entradas e também tenho que elencar as minhas saídas. E mais do que isso, eu preciso falar como eu tive as minhas entradas e como estão sendo as minhas saídas, ou seja, recebi de clientes, estou pagando fornecedores ou estou pagando despesas básicas, ok? Essa leitura ou essa mecânica, ela está estruturada. Existe uma estrutura lá dentro da minha DFC. Essa estrutura, como a própria lei determina, ela tem algumas fontes, alguns fluxos principais, que são classificados em operações, fluxos classificados dos financiamentos e fluxos dos investimentos. Esses fluxos, eles têm as fontes, os ingressos e as saídas, através de caixa, aquilo que é efetivo, ou equivalente à caixa. Que são equivalentes à caixa? Bancos, algumas aplicações, preferencialmente de liquidez imediata. Então, eu tenho o que é efetivo caixa e aquilo que é equivalente, ou seja, que é parecido, ou se aproxima muito daquilo que é caixa. Vejam só, ainda falando sobre a estrutura, a lei propõe que o ideal, não uma obrigatoriedade, o ideal é que ela seja classificada em 3 grupos. São eles: as atividades operacionais, que nada mais é do que a entrada e a saída referente à minha comercialização, minha industrialização, a minha prestação de serviço; as entradas de atividades, entradas e saídas de atividades de investimento, que seriam aplicações em terceiros ou dinheiro recebido de terceiro; as atividades de financiamento, que seriam as atividades de captação também, ok? Então, esses são os 3 principais grupos. Vejam só, para DFC ainda tem algumas operações que não podem integrar. Eu vou citar um exemplo, que é um exemplo até curioso. Esse exemplo é o exemplo de doações. Eu recebo uma doação, uma empresa doa, uma pessoa, um terceiro doa, e essa doação eu posso contabilizar ela. Eu contabilizo ela. Só que eu só posso levar para minha DFC se for efetivamente dinheiro. Se for uma doação de um carro, se for a doação de um terreno ou algo nesse sentido, ela não vai integrar a minha DFC. Por quê? Porque não é dinheiro. Ok? Então, alguns métodos são elencados, ou a lei sugere 2 métodos principais. Método indireto, que é um método que vem lá do DRE, então eu pego as contas do DRE que tem ligação com entrada e saída e faço o somatório ou a diminuição conforme a característica da conta e apuro o meu resultado. Então, após ter apurado o lucro do exercício, eu calculo através do meu método indireto. O meu método direto, ele tem uma dinâmica muito maior. O meu método direto é a cada entrada e saída. Ou seja, as minhas entradas
os meus recebimentos eu vou adicionando e as minhas saídas eu vou retirando desse valor. Então, não preciso esperar um fechamento contábil para apurar o meu fluxo de caixa ou pelo método direto. Vejam que, pessoal, o DFC ele é um assunto bem amplo. Sugiro que vocês leiam com atenção a sugestiva do livro para o assunto DFC. Aqui a gente explanou de uma forma bem simples, bem dinâmica, bem rápida, para que vocês tenham um entendimento da ferramenta e como ela funciona de maneira geral. Então, sugiro que vocês leiam, prestem atenção, né, nessa sugestão de leitura, para que vocês possam agregar efetivamente como é a metodologia e possam somar esse vídeo para que vocês tenham um entendimento. Pessoal, encerro aqui, um abraço e até o próximo encontro.